Después ustedes pueden compartilhar la charla, ¿ok? Então, Jefferson, vamos lá começar. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, o LAGET. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. E antes de começar a nossa reunião, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, o Laboratório Gênesis Genomics, do Grupo Fleury. Gostaria de agradecer a toda a equipe técnica que nos dá o apoio e o suporte necessário para realizar esta reunião. Gostaria de informar que teremos tradução simultânea do espanhol para o português e do português para o espanhol. Gostaria de dizer também que o nosso chat está aberto para dúvidas e perguntas. Então, por favor, se alguém tiver algum comentário, pergunta, alguma dúvida, é só digitar no chat. E hoje nós teremos, então, a presença de dois médicos costarriquenhos. Então, para nós é muito importante a participação deles aqui. Então, gostaria imensamente de agradecer, né, a presença de vocês dois. O primeiro é o Dr. Jeiner Jimenez, do Fundo de Seguridade Social da Costa Rica, Hospital Dr. Rafael Ângel Caldeirão Guardia, do Departamento de Hemato-Oncologia do Serviço de Oncologia Médica. E o segundo participante é o Dr. Carlos Santamaria Quesada, do Fundo de Segurança Social da Costa Rica, do Hospital Nacional Infantil, do Laboratório de Diagnóstico Molecular, Laboratório Clínico. Então, doutor Jeiner, doutor Carlos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje para a nossa reunião. E então, em nome do LA Get, gostaria então imensamente de agradecê-los e gostaria também de deixar a palavra com vocês. Por favor, fiquem à vontade. Nós teremos aí cerca de 50 minutos de apresentação, tá? Então, muito obrigado e a palavra é com vocês. Saludos a todos. Hoy, a Olá a partir de dos casos todos. clínicos, Vamos falar vamos a hoje de traer en dois casos discusión este escenario clínicos que nós vamos que empieza a debater. ser cada vez más frecuente de la incorporación de los Esse multipaneles. cenário Es el hallazgo de da semillas donde incorporação dos demostramos painéis que múltiplos son é cada portadoras vez de mais dobles frequente. E a alteraciones gente genéticas, mostra famílias que particularmente são aquellas de portadoras interés que son de de alta penetración. alterações de alta El plan es discutir penetrância. un primer caso que nos A lleva ideia é a un discutir um escenario primeiro donde el caso segundo que nos hallazgo leva a um cenário es em que o un segundo TP53 achado é um y por ahí el equipo de TP53. Brasil pues tiene mucha E más a equipe do experiencia en Brasil tem muito mais TP53 experiência com que isso em quizás el resto de Latinoamérica y TP53, el segundo caso para talvez reforzar un mais do poco que o cuando resto da América encontramos dos Latina, e o grandes segundo síndromes que caso para reforçar, quando a confluyen en una gente misma familia. encontra dois El primer grandes caso es una duplos mujer que de acabam 54 confluindo na mesma años, su família. debut Primeiro caso, oncológico fue mulher, a los 44 con 54 cáncer de anos, mama diagnóstico derecha oncológico en una etapa 44 anos, premenopáusica, câncer de una mama enfermedad direita, etapa voluminosa, clínicamente pré-menopausa, entre 3 y uma medio años sin doença de metástasis,
3N1 sem metástase, um tumor com expressão de hormônio, ausência de HER2, grau médio ainda que a proliferação nuclear tivesse um número alto. Fez quimioterapia neoadjuvante com boa resposta. Fez uma resposta patológica completa com a cirurgia conservadora. Alto risco de recaída. Recebeu radioterapia e plano anti-hormonal. Nesse momento, foi a supressão ovárica farmacológica com gozerelina, junto com esse letrozole, e o plano já está quase se cumprindo porque foi proposto para 10 anos esse plano e não teve recaída. A história familiar dessa paciente é bastante chamativa. Aqui eu apresento para vocês, primeiro o lado paterno. Observem aqui. O pai teve um câncer de próstata aos 69 anos. O irmão do pai, um câncer de pele, e parentes aqui com mulher com câncer de mama, a filha teve câncer de mama jovem também, outra mulher também com câncer de mama. Mas aqui do lado paterno, 4 mulheres com câncer de mama aparecem, a maior parte dela na etapa de pré-menopausa, e também um caso de câncer de próstata. O lado materno também não podemos desprezar. Um parente de terceiro grau aqui, que é a irmã da avó materna, teve um câncer de mama também, numa idade muito jovem, 36, e aí também câncer de próstata aparece. Nesse caso aqui, quando a gente recebeu a, a probanda para o assessoramento genético, a gente fez o multipainel. Como a gente trabalha, é assim, e aí eu passo a palavra para o Carlos, para ele falar de como é que foi esse resultado. Bom, para essa paciente, particularmente, a gente encontrou 2 variantes patogênicas, uma em BRCA2, depois eu comento mais a respeito nos outros slides, e TP53, o Dr. Jimenez vai focar nessa variante aqui para ampliar com essa questão do Lifraumene, que a gente vai falar depois. No primeiro caso, quando a variante BRCA2, se a gente quiser focar esse aspecto aqui que a gente começou a ver muito recentemente, o nosso projeto iniciou de aconselhamento genético, a gente começou a ver isso, a gente começou só em 2018 e a gente começou a ver uma coisa muito particular aqui. O BRCA2 é muito mais prevalente do que BRCA1 na nossa população. Esse é um achado que realmente chama muita atenção, porque, independentemente das séries que a gente tenha, e também a descendência étnica, o BRCA2 é muito maior. E particularmente por essa variante aqui, que é uma perda de guanina. Nessa posição que o gráfico está indicando, que é a imensa maioria aqui, mais de 60% a 70% de todos os nossos pacientes, o BRCA2 positivo aparecem esse tipo de mutação. E por que essa é uma variante fundadora? Observem, em todos os casos, absolutamente todos, essa imagem aqui, para quem não conhece, é um IGV, não é? Aqui na parte que a gente vê as barras cinzas, são os segmentos de DNA, a gente vê um traço esquerdo, a deleção de guanina aqui à esquerda, e essa deleção de guanina, o que ela faz é, na leitura, passa de uma TTP, e, consequentemente, a gente vai ter uma ruptura que vai gerar aqui uma ruptura anômala no gene do BRCA2 e aí uma proteína truncada, porque ela é uma variante fundadora. Se vocês olharem aqui à direita, tem uma situação aqui, que é uma mudança de citocina, e isso aqui muda para prolina, de tronina para prolina. Essa mudança, no 3085, a gente vê aqui, bem, já está descrito como uma VUS, mas a gente vê um haplótipo que a gente tem em todos os nossos casos, todos os pacientes têm essa mutação. Por isso, nós estabelecemos isso como uma variante fundadora, não é? Que não tem, realmente não
não realmente não fica muito de acordo com os casos que a gente tem no geral, mas no nosso caso nós temos en la que se sempre. presenta con Então, aqui a función. gente tem Básicamente, la imagen TP53 del nessa paciente IGV, esto também. es Aqui en la versión reversa, donde a vemos un imagem cambio do puntual IGV também, a y gente vê uma esto mudança está muy bien pontual referida en aqui, Clinvar, muito es bem un residuo referida no ClinVar, crítico del por outro lado, TP53, não la é? posición de aquí en la Aqui, a 181, posição que si bien es cierto, ven una 181 já ligera é bem incongruencia, descrita. porque tenemos un A gente laboratorio vê que uma indica certa esto y otro incongruência nos opuesto, la laboratórios inmensa que tem mayoría uns que evidencia indicam la VUS, mas a definición de una imensa variante maioria já patogénica define o como probable. variante patogênica ou provavelmente patogênica. Uma vez diagnosticada a paciente, quando a gente foi fazer o diagnóstico em cascata, olha o que a gente encontrou, que interessante. A linha paterna, que era a que tinha maior quantidade de tumores, é a linha onde apareceu o BRCA2. O pai era portador dessa variante de BRCA2, o filho também desse tio, ele teve dois filhos sadios, do outro lado a gente não teve contato, mas se confirmou, a mãe era a portadora do TP53. Três irmãos dessa mãe não são portadores. E quem ganhou aqui na loteria? O irmão e a filha do caso aqui da provanda, que foram negativas para essas variantes. Esse segundo achado genético na mesma família é o que nos leva a esse questionamento. Não é essa preocupação do que acontece hoje em dia e cada vez mais é reportado. Encontrar famílias em que a gente possa ter um TP53, porque a gente faz um painel, não é muito abrangente, e essas pessoas não eram pessoas que fariam painéis normalmente, porque não cumprem os requisitos clássicos. E aí a gente tem esses critérios aqui. A probabilidade de encontrar TP53 é muito alta para os critérios clássicos, mas os critérios de Chomred, que são mais flexíveis, eles não são cumpridos nessa família aqui. O parente mais próximo do caso do probando que tem um câncer de idade jovem associado a Lynch sempre se faz só nos parentes de primeiro ou segundo grau. Então, era uma família muito difícil de suspeitar aqui. Deve acontecer na casuística de vocês também, na América Latina em geral. Aparece o TP53, mas antes a gente não teria suspeitado disso, talvez, porque existe uma ausência de critérios nesse caso. E quando a gente fala de TP53, a prevalência muda de acordo com a inclusão ou não desse painel amplo. No México reportou já em uma população de pessoas com câncer de mama jovem que 6,4% de casos encontram TP53. Se a gente selecionar a população muito jovem, a probabilidade aumenta. Existe uma grande expressão de TP53 com o subtipo HER2 para câncer de mama e quase todas as famílias cumpriam com algum critério suspeito de lifraumene. Vamos ver outro exemplo. Uma casuística maior aqui, 464 mulheres, 1,5% de prevalência de TP53 e praticamente todas, exceto uma, não tinham os critérios para lifraumene. O Brasil reporta a partir de uma variante fundadora, não é? Essa AG337, isso é uma prevalência de 0,3%. Então, nos relatórios ao longo do mundo, a gente vê uma variação de 1 a 8% de prevalência de TP53, dependendo de que momento esse trabalho é incluído e se estava ou não incluído o TP53 nos painéis feitos. Esse é um trabalho que é bem interessante, em que e que busca ver a frequência do TP53. Ter câncer de mama, particularmente jovens, ainda que não apareçam os critérios de Li-Fraumeni, a probabilidade de encontrar um TP53 pode ir de 0 até 8%. E olhem que interessante, a gente poderia até ver de entrada quais são as mulheres com câncer de mama jovem que poderiam ter o TP53. E aí a gente vê que nessa população que provavelmente já passaram por um teste de BRCA negativo, menor de 30 anos, que é um critério historicamente utilizado para câncer de mama em TP53, é cumprido, ainda que não tenha o quadro clínico todo de Li-Fraumeni. E quando a gente acrescenta o subtipo HER2 na equação, a probabilidade é ainda mais alta.
E aí, quando a gente vai analisar uma coorte europeia com menos frequência, é encontrado o TP53, mas os europeus entraram um pouco mais tarde nessa inclusão do TP53 nos seus painéis. Fora da Europa, a gente inclui há mais tempo o TP53 nos painéis. E aí a gente vê que a frequência é parecida com outros gêneros. Então, vale a pena incluir nos multipainéis o TP53. Até a metade, de acordo com a análise deles, no caso, a metade não cumpriu os critérios, que em 2018 eram utilizados, aí, por exemplo, nos Estados Unidos, na NCCN, para analisar ou suspeitar do TP53. Então, a gente vai encontrar mais frequentemente famílias que não cumpriam critérios antes, mas a gente vai achar o TP53. E aí a pergunta que a gente se faz é: a família vai se comportar igual? Vai ter o mesmo quadro de risco fenotípico de Li-Fraumeni? É uma pergunta para a qual a gente ainda não tem a resposta completa, mas alguns trabalhos já vão dando alguma luz para a gente, dizendo que a coisa não é simples. Aqui, à esquerda, é um estudo que analisa na casuística do TP53 e eles veem que um alelo, que é o R181C, a proteína mutada, não encontra diferença na população pediátrica. Então, pelo menos um tipo de variante, eles demonstram que talvez nem todas as variantes deveriam ter o mesmo manejo que requer o Lifraumene em etapa infantil. Aqui, no outro foi a pergunta: quão frequente é o câncer de colo encontrado em idade jovem associado a TP53? 457 pessoas foram analisadas com câncer de colo em jovens e até 1,3% a gente encontra TP53 sem critérios de Lifraumene. E aqui as 6 variantes encontradas nos casos. Parece, então, que não necessariamente o quadro clínico vai ser apresentado em todas as famílias nas quais a gente encontra uma variante TP53. E para complicar um pouco mais a situação, aparece esse trabalho aqui sobre câncer de próstata. É um trabalho em conjunto com vários hospitais e que pergunta: próstata é quadro clínico? Porque não está entre os tumores que a gente associa normalmente a Lifraumene. E eles encontram algo que permite concluir que o TP53 também deveria ser considerado como um gene para câncer de próstata. A população comparada a esse registro, que é o CIR, o aumento do risco aqui é 9 vezes mais alto, ou seja, se comporta como um gene de alto risco em câncer de próstata. E parecido com o câncer de mama, os de próstata de alto risco, também, inclusive os metastásicos, até um terço desses casos, eles encontraram também algumas variantes que classicamente não estavam reportadas na literatura, que são associadas a câncer de próstata. Então, a gente fica com a dúvida: o TP53 é realmente o gene ou o tipo de variante que vai determinar o comportamento dessas famílias com TP53? Então, de repente, não é simples classificar tudo como Li-Fraumeni. De repente, a gente tem que criar um novo nome: síndrome de câncer hereditário associada a TP53. Aqui, outro caso eu mostro para vocês, incorporando a vigilância do TP53, incluindo os órgãos de maior importância. Por exemplo, o cérebro, até 50 anos, a vigilância de ressonância corporal, colonoscopia, considerar a cirurgia de redução de risco. Isso aplica à mama e também a parte de ovários, trompas. Aconselhamento genético, a gente fez com essa paciente, ela optou muito precocemente por essa salpingoferectomia bilateral. E aí a gente já não teve mais a necessidade de fazer o fármaco. E aí ela optou também a mastectomia, e aí a gente
gente suspendeu a vigilância ao cérebro, mas fazemos o acompanhamento do corpo, colonoscopia, hemograma anual, exame cutâneo. Mas uma dúvida que a gente tem é que se realmente é uma paciente na qual a gente deve ou não manter essa vigilância tão estrita como a ressonância de corpo, que é um recurso difícil de conseguir para nós, em uma família em que praticamente não aparece um quadro clínico de Li-Fraumeni. E aqui eu gostaria de abrir a discussão. O que vocês acham? Em famílias em que é diagnosticada uma variante patogênica de TP53, mas sem o quadro fenotípico de Li-Fraumeni, a gente faz uma vigilância tão intensa como a gente faz com as famílias que têm um quadro clínico de Bueno, Li-Fraumeni? doutor Jenner, muchas Bom, gracias, doutor doutor, muito Carlos, muchas gracias obrigado, doutor por este Carlos. primeiro Obrigado por caso. esse primeiro É um caso. caso muito interessante porque trata-se de uma paciente mulher, né, jovem, que tienes duas mutações, né, duas variantes patogênicas e provavelmente patogênicas, tanto em BRCA2 quanto em TP53. A minha opinião é que sim, eu acho que uma vez encontrado uma variante, né, patogênica ou provavelmente patogênica no gene TP53, você deve fazer, né, todo o manejo de prevenção, de rastreamento e também oferecer as cirurgias redutoras de risco das mamas. Ainda mais nesta mulher que tem duas, né, tem doble mutação, quer dizer, tem a mutação no gene BRCA12 também, né? A gente sabe que as mutações em dois genes de alto risco, né, como é o TP53 e o BRCA2, eles não se multiplicam, né, eles não se somam, né? Porém, é uma mulher que é de altíssimo risco, tá? E então você deve ter todo o cuidado com esta mulher e oferecer a ela todo o manejo de rastreamento e prevenção. Ah, É um caso muito interessante, porque aqui no Brasil, né, nós já oferecemos um painel. Quando a mulher tem câncer de mama em idade jovem, nós aqui já fazemos um painel de pelo menos 16 genes, né, na qual estão, obviamente, incluídos o gene BRCA1, o gene BRCA2, o TP53, o PTEN, o CDH1, né? O PALB2, quer dizer, todos os genes de alta penetrância, né? E agora, esses casos são casos que a gente vê com uma certa frequência nos nossos ambulatórios, nos nossos serviços de oncogenética. Mulheres que chegam com um câncer de mama muito jovens, né, em idades muito jovens, e que quando você faz a história familiar, nós não encontramos, né, outros indivíduos com tumores do espectro das síndromes, né, da síndrome de Li-Fraumeni, né? Então, isso é um ponto de alerta para nós que estamos todos os dias, né, lidando com esse tipo de caso, né? E oferecer um painel, né, mínimo aí com os genes de alta penetrância para essas mulheres, independentemente se elas vão ou não preencher critérios clínicos. Os critérios clínicos, né, eu vejo que eles são muito úteis e foram muito mais úteis e importantes na era pré-molecular, né, quando se fazia o diagnóstico sem o auxílio, né, dos testes
genéticos, né? Então, numa era pré-molecular. Porém, hoje, uma mulher que chega com câncer de mama abaixo dos 50 anos, você tem que oferecer um painel, né, com pelo menos os genes de alta penetrância, independente se ela preenche ou não critérios clínicos. Eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Karen, né, o que que ela também entende, o que que ela faz lá no Chile. Olá, Karen, como estás? Hola, aquí, perdón que la Oi, cámara está media mala, desculpem, a câmera pero está meio ruim aqui. bueno, en Chile hacemos un panel bien Bom, no Chile a ampliado. gente faz um painel ampliado. Al menos nosotros en nuestro centro hacemos un panel de Nós, no nosso 160 centro, a gente genes faz um painel de 160 y, genes, pelo y menos. en otras instituciones hacen paneles Em outras de 110 instituições, eles fazem genes, de o sea, son de 110 80 genes genes, finalmente aquí en Chile. Así que 80. por ese lado, Aqui no Chile é assim. Por esse em, lado, lo, então, lo que comentan realmente ustedes nos va a o pasar. que vocês estão Si comentando não encontramos vai más de una acontecer, não alteración, é? A gente podríamos encontrar más de una encontrar alteración mais de uma genética en un alteração. A gente paciente. poderia encontrar mais de uma alteração genética num paciente, sim. TP53, de acuerdo a nuestro TP53, de registro, acordo com o yo no nosso tengo registro aqui, experiencia con eu não tenho TP53, no experiência com tengo familias con TP53, TP53, eu não tenho pero yo famílias com sé que Francisca TP53 Salina, aqui, que está mas eu sei que a dentro Casalina, de lo, que está está participando en aqui esta reunión como participando invitado, aqui nessa reunião, que yo está sé que ellos con María José como sí tienen convidado, experiencia con ele sim TP53. tem experiência com Quizás si TP53. pudieran pasar a Talvez se ele panelistas, podrían pudesse dar su comentario, falar, vocês porque es podem muy entretenido esto que colocá-lo ustedes como cuentan de las painelista para frecuencias, ele falar, porque essa cómo questão da varían frequência que entre las vocês distintas falam poblaciones, ¿no es cierto? varia Brasil con su nas experiencia, diferentes Perú, populações. O Costa Rica, Brasil tem a Brasil, sua nosotros en Chile, experiência, bueno, la Costa nuestra. Rica tem a sua e nós no Chile temos a Y en nossa. cuanto a las recomendaciones, Então, como com relação dice às doctor Pablo, recomendações, como o doutor claro, Pablo falou, queda la duda, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? claro, Si, fica a bueno, dúvida, o que fazer? más o menos, pero Mais ou finalmente, ¿no es cierto? En menos. todas estas reuniones que hemos estado, É nessas em, reuniões pensamos en hacer más a que menos, gente porque no tenemos ninguna pensa que seguridad fazer mais de é melhor do que fazer respaldo menos, que a gente não o tem evidencia, suficiente evidencia que muita nos diga segurança ou evidência que hacer suficiente que nos menos exámenes indica es mejor. que fazer menos exames é melhor. Concordo, doutora Karen. Acá em Brasil, temos esta variante fundadora, Aqui em Brasil, a que é gente tem a essa variante fundadora, que é a R337H, né, que é muito R337H. frequente no sul, né, e sudeste do Brasil, tá? E com esta frequência, né, de quase 0,3% da população do sul e sudeste apresentando esta variante patogênica. E o que nós fazemos aqui é o rastreamento de acordo com os guidelines da NCCN para TP53, porque TP53 é uma caixa de surpresas, né? Então, é um gene que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode manifestar um tumor em qualquer órgão a qualquer momento da vida, independente da mutação em que região do gene ela esteja, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com o TP53. E a gente aqui oferece o rastreamento completo com ressonância de corpo inteiro, né? Todos os anos, né? Já independente da idade. Então, a partir do momento que a gente identifica a variante patogênica, seja ela em que idade for, nós já iniciamos o rastreamento com ressonância de corpo inteiro, todos os anos, além dos outros exames, né? Pablo, Luciana escribe A que se Luciana podría está comentar escrevendo del gen aqui, pedindo para eu comentar sobre XAF1, ¿no es o cierto? gene Sim, o XAF1. gene, né, SHAF1, que nós Esse, já falamos aqui em uma oportunidade prévia, né?
como um modulador da expressão do TP53? Olha, isso ainda é um pouco controverso, né? Se você faz a testagem do SHAF1 quando você tem uma variante patogênica ou provavelmente patogênica no gene TP53, né? Eu acho que não muda a conduta nossa, tá? A conduta não muda, né? O manejo. Então, eu acho que a presença de uma variante patogênica no GNTP53, você tem que realmente fazer todo o rastreamento, independente se você tem ou não mutação também no SHAF1, né, como modulador. Então, é, é uma questão ainda controversa, mas eu acho que a conduta de manejo dos pacientes TP53, né, com lifraumene, continua sendo a principal, né? Continuamos con el segundo caso, si les parece. Sim? Continuamos com o segundo Por caso, favor. então. Bueno, el segundo caso nos va a permitir Bom, o también segundo ampliar caso vai nos la permitir discusión também sobre el manejo ampliar cuando a nos discussão encontramos dos sobre o grandes síndromes manejo de quando alta a gente penetrancia en una misma encontra familia. duas síndromes de alta Esta es penetrância una nas mujer de famílias. 48 años, su Essa é uma origen mulher de diagnóstico es 48 a los anos, 43 diagnóstico con aos cáncer 43, com seroso de câncer alto grado que seroso de incluye alto ambos grau, que ovarios y inclui trompas. De ambos os hecho, la ovários e as trompas. anatomopatología no Então, a permite definir anatopatologia dónde está el não permite primario, porque definir está onde estava o igualmente primário, involucrado porque estava trompa, ovario de envolvido ambos lados. trompa ou Una enfermedad ovário de ambos os lados de igual maneira. voluminosa Uma con FIGO doença 3C, con bem metástasis en el volumosa, abdomen que FIGO requirió 3C, quimioterapia y metástase cirugía y no con lo cual tuvo un abdômen, control completo de quimioterapia, la enfermedad cirurgia, y e aí a teve um el día de controle hoy, 5 completo da años, no ha doença. tenido Hoje, recaída cinco de la anos depois, enfermedad. não teve recaída da doença. Esa es una familia Essa nicaragüense, es é migrante a uma nuestro país y família vean que en el lado da paterno no hay Nicarágua. nada de Ó, historia e é familiar. uma família Y en el imigrante. lado Então, do lado materno, paterno lo não que tem tenemos es histórico que su madre familiar. a los 67 Materno, años aos falleció por un 67 anos, a diagnóstico de mãe cáncer de morreu por um páncreas. En diagnóstico de Nicaragua no câncer de tenemos más pâncreas na detalles. Y su Nicarágua, e a abuela gente había não tem fallecido mais por una detalhes leucemia. por isso. E a avó também Los tres faleceu de hermanos de la leucemia. Os madre três irmãos da fallecieron por mãe otros motivos no faleceram por outros oncológicos motivos y não la paciente, oncológicos, lo e que a tiene más cercano a paciente ella son que tem estas mais tres próximo medias dela são hermanas que essas son três medias meias hermanas porque irmãs, que comparten são solo meias su irmãs madre, tienen porque tres padres só biológicos compartilham o lado da diferentes. mãe. Tem Es una três pais familia de poco biológicos acceso, diferentes. Uma porque família casi de pouco todos están en acesso, então. Nicaragua. Quase Entonces, todos en esta estão na familia teníamos Nicarágua. cáncer de Nessa família, mama, a gente tinha páncreas, câncer de leucemia mama, y por ahí también pâncreas, una tiroides. Y leucemia Carlos nos e va a também presentar el tireoide. E hallazgo o genético Carlos vai de este apresentar caso o probable. achado genético desse caso aqui. Ok. Con respecto a esta familia, Ok, com también relação a un essa caso bien família, é um interesante, como caso ustedes também bem pueden observar ahí en la interessante, como vocês diapositiva, podem encontramos observar aqui no dos variantes slide. Duas patogénicas, variantes patogênicas foram una en encontradas. MSH6, Uma no que nos podría explicar parte del cuadro, pero MSH6, que también explica otro parte do en quadro, mas BRCA1, também no que BRCA1. ahí ya E aí nos aqui complica un poquito más el realmente complica um panorama. pouco a nossa Paso a vida. describir Eu vou rápidamente descrever ambas variantes. rapidamente En aqui el ambas as primer caso, lo que variantes. No tenemos es primeiro una caso, que deleción a gente tem uma heterocigota deleção de dos heterozigótica nucleótidos, que de ahí se dois observan en la imagen nucleotídeos, del como a gente vê na IgV, imagem aqui que representa do una IgV, deleción que representa uma de las posiciones deleção das 1109 y posições 1191 en 1190 e MSH6, 1191 que no como ustedes pueden observar en la imagen MSH6, e del vocês podem ClinVar, observar na es una imagem do variante ClinVar, ela ampliamente é conocida, uma ya está variante establecida por amplamente un conhecida, panel já de expertos del estabelecida síndrome de Lynch por como vários claramente especialistas como patogénica claramente y bien definida patogênica, y bien bem estudiada. definida, bem En estudada, contraposición, como la síndrome segunda de Lynch. variante Em que contraposição, ustedes a pueden segunda observar variante que vocês ahí, podem la observar deleción que se aqui, observa a deleção que heterocigota é en la parte observada derecha, a la heterozigótica izquierda na hay parte un direita, à polimorfismo de esquerda, una a gente tem um adenina que no contiene polimorfismo ningún riesgo, que não que es tem un risco polimorfismo nenhum, é homocigoto, no está polimorfismo asociado a la enfermedad, homozigótico, não está associado a la alteración. à Y esta alteração. alteración, que es E una essa deleción en la alteração, que é adenina, uma lo deleção, interesante para un gen o que é tan interessante estudiado, para tan esse ampliamente gene estudiado tão como amplamente BRCA1, estudado es una como variante é o nueva. BRCA1, é No la uma variante encontramos en ningún nova. lado. Nós não encontramos Entonces em nenhum tenemos que lugar. E aí a trabajar gente mediante los tem que criterios de trabalhar mediante os HNC, que es una critérios variante não é truncante, al estabelecidos, parecer uma una variante timina, pues hay truncada, corrimiento só en el uma marco de tinina, lectura, un mas criterio muy aparece fuerte, aí un criterio
na leitura com um critério moderado, não é? Alguns utilizam como o fato de que não está na população sadia, e a gente usa uma plataforma informática que tem bastante dados, mas na nossa casuística, a gente viu 1.600, mas a gente já vê mais 3.000 pacientes. A gente fez esse estudo e não encontrou essa variante. Então, pelo menos nas bases de dados conhecidas hoje em dia, e que nós utilizamos hoje em dia, a gente não encontrou nem no ClinVar, nem em outras. É um fenótipo compatível com um quadro de câncer, mama, ovário hereditário, e, portanto, a gente definiu como variante patogênica. Diagnóstico dessa família. Foi mais difícil fazer aí o histórico, não é? Porque a família mora na Nicarágua. Uma das minhas irmãs que mora na Costa Rica, a gente teve acesso. Ela também é portadora de ambas variantes, tanto em BRCA1 quanto no MSH6. Então, a gente observa que a mãe é uma portadora obrigatória de ambas as variantes também, mesmo sem saber muito da ancestralidade dessa família. Então, talvez a gente, com essas duas pessoas da família, a gente já faz o manejo aqui na Costa Rica. Duas alterações heterozigóticas foram encontradas, certo? Os diferentes estudos não vêm demonstrando isso. Aqui são analisados mulheres com critério de câncer de mama em idade jovem, não é? 1.156 mulheres, e quando a gente associa pelo menos uma das variantes de alta penetrância, quando temos dupla, a frequência é de 14 de 222 mulheres. Na maior parte das vezes, quando a gente encontrar uma dupla patogenicidade, o BRCA2 vai estar concluído, vai estar incluído. Na casuística, mais de 70% dos casos ou aparece BRCA1 ou BRCA2. É um caso brasileiro. O TP53 está incluído aqui porque é muito associado à variante fundadora no Brasil, mas o TP53, o BRCA1 e 2 foram as mais encontradas associadas a outros genes. Aqui está lindo esse gráfico, mostra muito bem a associação entre as variantes. Para esse caso, se associava mais a BRCA1 e o PMS2, um grupo de casos que eles tinham BRCA2 e também um PMS2. Se a gente for ver o caso anterior, TP53, também apresentam casos aqui nessas associações, como a gente vê no gráfico. Também existe essa associação. TP53 e BRCA. E eles analisavam se isso mudava o panorama clínico. A pergunta é: muda o surgimento de câncer de mama? Temos um risco de câncer em idade mais precoce? E aí parece que não tem diferença significativa em comparação com a população sem variante. Com duas ou mais, não existe uma diferença significativa na aparição. Então, a idade de aparição realmente não vai ser mais precoce, certo? Pelo menos da questão da idade. A bilateralidade não está nada fora do esperado também para os genes como BRCA1 e 2, e ainda que os pacientes que tenham mais variantes tinham numericamente mais casos de tumor, também não conta aí para análise uma diferença significativa, em que se porque tem mais variantes e aí tem mais predisposição para câncer? Não foi encontrado isso. Isso em comparação com a casuística nacional, nesses 6 anos em que a gente está fazendo painéis, a gente tem 19 casos em que há dupla variantes em 2 genes diferentes. E aqui, na maior parte dos nossos casos, uma dessas duas variantes são genes de alta penetrância. BRCA2 muito representado, mas também o TP53, síndromes associadas à lente e também alguns casos de genes de moderada penetrância. Aqui na Costa Rica, o ATM é muito importante, é a segunda causa em frequência de mama aqui. Por isso a gente colocou aqui também, porque aqui no nosso país é muito importante esse gene. No nosso caso, 6,7% seria a prevalência, que é similar à análise
do centro que fez a pesquisa. Co-ocorrência, mama-ovário e Lynch é realmente uma questão interessante, porque são as síndromes mais frequentes. E aí, com mais chance, a gente poderia encontrar. Esse trabalho aqui é espanhol e eles encontraram o seguinte: praticamente 3% de frequência de portadores dessa dupla síndrome, e aí analisaram as famílias que cumpriam os critérios que eles utilizaram, do C1 para síndrome mama-ovário e Lynch. Os dados foram em dois momentos, porque antes eles usavam uma metodologia anterior ao NGS, e quando eles passaram a adotar o NGS, encontraram outros casos. E aí eles encontraram o BRCA2 ou 1 e algo mais. E aí parece que não realmente diminui a idade de aparição em comparação com um portador de uma única alteração com um 2. A gente tem uma grande expressão de triplo negativo, mas BRCA1, 80% das vezes que aparece câncer de mama em BRCA1 vai ser triplo negativo, mas não existe uma mudança no fenótipo, um quadro clínico mais agressivo, um diagnóstico mais precoce nesses indivíduos que são portadores de duas variantes. Parece que, em vez de ser acumulativo, é uma situação somativa. Se eu tenho dois genes, eu tenho um quadro fenotípico que vai se somar, mas parece que não vai ser mais agressivo per se. A aparição de tumores para ele foi similar, não importa o gene que estava sendo analisado. Esse trabalho, essa conclusão, reforça também o que foi feito nesse trabalho aqui dos hospitais de Israel. Em 15 anos, apareceram 11 casos em que há coincidência entre o BRCA e outros genes que são associados a Lynch. Em todos os casos, tinha uma variante fundadora, que é da população Ashkenazi, né, que era a população analisada. 11 casos, alguns deles da mesma família, e observem que interessante. Para BRCA2, BRCA1 ou 2, todos os pacientes cumpriam os critérios utilizados para analisar BRCA2, baseados nos critérios da NCCN, mas para o achado de Lynch foi uma surpresa. Observem aqui, só um paciente cumpria os critérios de Amsterdã, só um quarto os GBTs, ou seja, Lynch, na sua casuística, foi um achado surpresa, não era uma suspeita fácil a partir do quadro clínico. Esse quadro daqui são os 11 casos em que eles começam a analisar o que aconteceu com cada um desses pacientes, em que idade apareceu, qual foi o comportamento. E uma contribuição dessa revisão aqui, que é uma revisão bibliográfica de diferentes relatórios dessa co-ocorrência entre BRCA e Lynch, com tudo que tinha sido reportado até o momento, em 2022, conclui o seguinte: os duplos portadores não parece que vão manifestar uma forma mais agressiva de fenótipo, mas sim que vai manifestar o fenótipo esperado de um ou de outro dos genes dos quais são portadores. Passado isso, protocolo do caso 2, o que a gente fez foi somar os protocolos que a gente tem de rastreabilidade de 1 e 2 e adicionamos Lynch. E aí a gente tem aqui mama, ovário não se aplica, mas a gente endoscopia, análise de vias urinárias, cirurgia de redução de risco que se aplicaria para mama e para endométrico, mas ela já tem a cirurgia porque foi parte da cirurgia de retirada de ovário dela. Então, o aconselhamento genético não se optou no momento, porque já tem uma redução aqui associada à Lynch. A gente focou mais em rastreabilidade. É um caso recente. Ainda não está pronta a colonoscopia, nem a endoscopia. A gente já começou essa vigilância somando o protocolo de mama-ovário, e nesse caso também o protocolo de Lynch. Então, como pontos-chave, antes de abrir aqui para o debate, eu queria
destacar esses 4 pontos. Primeiro, o fenótipo dos portadores de duplo heterozigoto em genes de alta penetrância parece não ser diferente em bilateralidade, idade de surgimento, para além do que se espera para cada um desses genes. Parece que o câncer que as pessoas podem desenvolver reflete tipicamente as condições hereditárias. Então, o manejo sempre deve levar em consideração esses 2 achados genéticos encontrados. E, logicamente, para as famílias é um maior desafio para o diagnóstico, para fazer o heredograma, porque já é complicado lidar com uma síndrome só, lidar com 2, aí vai ser um desafio maior ainda, tanto para as famílias quanto para os sistemas de saúde. Com isso, a gente conclui a nossa participação agradecendo novamente pelo convite feito para apresentar os nossos casos e também queremos o feedback de vocês. Obrigado, Dr. Jainer. Então, acho que o resumo, né, dessa apresentação são principalmente dois pontos, né, 2 pontos. Primeiro é que duas variantes em 2 genes, eles não se somam, eles não se multiplicam os riscos, né? Então, os riscos e as idades de início, né, da apresentação do tumor, eles não se alteram, tá? Então, esse é um ponto muito importante que vira e mexe, vem me perguntar. Doutor Pablo, eu tenho um paciente que tem 2 genes mutados. Esse paciente ele vai ter um risco muito maior ou uma idade de início menor? A resposta é não. Não. Então, genes diferentes, eles não vão se somar nem se multiplicar, os riscos e as idades permanecem, né? As mesmas para cada síndrome genética. E o segundo ponto importante é o manejo, né? Como é que eu vou fazer o rastreamento e a prevenção desses indivíduos portadores de 2 genes, né? E a resposta é: aí sim você vai pegar os 2 protocolos e, né, formar um protocolo somando os protocolos. Então, por exemplo, como você bem disse, gente, para BRCA1 é mama e ovário, né? E para síndrome de Lynch, principalmente cólon, né, e endométrio. Então, eu vou fazer uma somatória, né, dos protocolos, ou seja, eu vou ver quais são os rastreamentos e vou então somar esses rastreamentos. Então, vou fazer o rastreamento para a mama, para os ovários, para o útero e para o cólon, né? De acordo com os 2 protocolos, tanto para a síndrome de mama-ovário hereditário, quanto para a síndrome de Lynch. Assim como foi o primeiro caso, né? Então, a síndrome de Li-Fraumeni com a síndrome BRCA2, de mama-ovário. Veja, para Li-Fraumeni, nós não fazemos a oforectomia, né, com a salpingectomia. Porém, para o BRCA2, nós realizamos. Então, você junta esses 2 protocolos, né, de segmento e rastreamento num protocolo na qual você vai, então, manejar todos os órgãos, né, envolvidos para essas 2 síndromes. Então, acho que esses são os 2 pontos chaves, né, que eu acho que essas 2 discussões hoje nos presentearam. Primeiro, né, são de acordo com os riscos, que eles não se alteram, e segundo, com o manejo de rastreamento, na qual você vai somar os 2 protocolos e então fazer um grande protocolo para fazer, obviamente, né, o rastreamento para todos os órgãos envolvidos. E uma outra coisa, obviamente, é fazer o rastreamento familiar
das duas variantes, né, em cascata. Isso é muito importante em cascata para você ter menos custos, né? Porque quando nós falamos de teste genético, isso envolve custos, né? Tanto para o serviço quanto para os indivíduos, né? Porque alguém vai pagar por esses testes. Então, a melhor maneira de reduzir custos para ficar fazendo a pesquisa de duas variantes em todos os indivíduos da família é fazer o teste em cascata e vendo da onde está segregando as variantes de cada um dos genes, né? Para não ter que ficar fazendo a pesquisa das duas variantes em todos os indivíduos, né? Tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno desta família. Então, eu gostaria de ouvir se a doutora Karen tem algum comentário a fazer? Por favor, doutora Karen. Hola, doctor. No, Oi, muy de doutor. acuerdo Não, con todo lo que se ha concordo comentado. com Es que tudo que foi hacemos lo comentado mismo, aqui. A hacemos gente una faz a mesma coisa. combinación, A como gente faz uma digamos, combinação, não é? programa o A gente faz protocolo um según grande las guías de la protocolo de NCCN. acordo Francisca Salinas com me as dice lo mismo aquí guias por el chat. da Es NCCN. lo que Pelo estamos chat, haciendo a nosotros. Francisca Lo que yo Salinas falou que quería faz a mesma agregar es coisa. que el O gen que eu queria acrescentar MSH é es un gen o bien variable. esse Es un gen con gene una aqui, penetrancia menor MSH6, y é um gene com acá, penetrância por lo menor. menos en nuestro registro, E nosotros aqui, pelo tenemos menos no cuatro nosso familias que registro, a gente tienen tem quatro exactamente la famílias que misma têm mutación, exatamente a cuatro. mesma mutação, Y el, 4, y el fenotipo de no las cuatro familias es MSH6. E o completamente fenótipo das distinto. 4 famílias é Una hamsters y completamente el resto, diferente. una debuta De con Amsterdã, páncreas a los outra 40 años, otro pâncreas, debuta 40 con anos, outro próstata, começa páncreas com a los 80 próstata, años, en pâncreas verdad aos son 80 todas muy anos, e distintas. na verdade Así são que el gen todas muito diferentes MSH6 entre si. Então, puede ser esse que, gene que en las familias de MSH6 ustedes parece muestran que as famílias de sea más un vocês reflejo mostrem del BRCA e que seja que del gen talvez um MSH6. Eso reflexo es lo que maior do pienso yo. BRCA do que Y este gen do, do MSH6 gene es el que se comporte de una forma más variable. MSH6. E pode ser que ele No se sé. Gracias. comporte de uma forma mais Gracias, doutora variável. Karen, por seu comentário. Bueno, foi muito rica esta charla. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nossos dois convidados de hoje, o Dr. Jainer Jiménez, do Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, e do Dr. Carlos Santamaria Quesada, do Hospital Nacional Infantil. Doutores, muito obrigado pela presença de vocês. Acho que os dois casos que vocês trouxeram a nós enriqueceu bastante o nosso conhecimento. Acho que as discussões que vocês trouxeram foram muito ricas, muito proveitosas. E então gostaria imensamente de agradecer vocês aqui hoje na nossa reunião. Antes de encerrar, temos aqui uma pergunta de Julian Riano, que ele fala se foi possível fazer estudos somáticos em este último caso, como a imunohistoquímica para a MMR ou para deficiência de recombinação homóloga. HRD no está todavía disponible en el Ainda não hospital, ese temos no va a ser disponível posible. o No hemos hecho HRD. análisis de A gente não inmunohistoquímica, pero es una fez muy buena idea para saber qué imunohistoquímica, mas é tanto uma ideia muito impacto boa de para saber qual é o interferencia el impacto MSH6 en que o cáncer de ovario de la paciente. MSH6 tem Gracias por la recomendación, Julián. nesse quadro da paciente no ovário. Gracias. Obrigado. Bueno, então, gostaria só de dar alguns recados. Karen, quando será o congresso da Sotiago? El Congreso
Santiago va a O ser el Congresso día de Santiago 16 de vai ser no dia octubre. Vamos a 16 de enviar la outubro. A invitación gente vai enviar todo o convite para por todos mail, por las redes vocês, por y e-mail, vamos a hacer todo ese pelas envío. Y el vias otro, tenemos institucionais. otro E outra curso, coisa, a 18 gente de tem octubre, me outro, é corrigieron. 18 de outubro, estamos me Ese corrigindo aqui, sábado 18 de 18 de octubre outubro, les vamos a 18. compartir la invitación. A gente vai Y el otro compartilhar o curso convite com es el vocês. 4 Outro y curso 5 que a de gente vai diciembre, fazer, ese se va a 4 hacer a en la 5 de Clínica dezembro, Universidad de los Andes. Así que vai tenemos ser dos cursos na para Universidade dos Andes, reunirnos de Los y Andes. A gente compartir vai ter experiencias. 2 Muchas cursos gracias. aqui para Gracias, se reunir e gracias, Carlos. compartilhar a Un experiência. Muito abrazo. obrigada, obrigada, um Gracias a ustedes. abraço. Hasta luego. Orden. Gracias, Gostaria- Paulo. Gracias, Karim. Abraço. Gostaria de Obrigada. deixar também o recado de que essas aulas ficam gravadas, tá? Então elas ficam disponíveis no nosso site www.get.org.br. Então, repetindo, www.get.org.br. Então, vocês encontram todas as aulas lá gravadas, é só fazer um cadastro e você tem acesso a todas as aulas, incluindo esta que nós acabamos de discutir. Então, gostaria de mais uma vez agradecer aos nossos participantes, aos nossos convidados, ao nosso patrocinador, o Laboratório Genomics, tá? Do Laboratório Fleury. Gostaria de agradecer a Luísa, a nossa intérprete, e gostaria de agradecer a nossa equipe técnica. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Gracias.